Sejam bem-vindos, alunos de Direito Contratual da FUPAC Nova Lima. Hoje nós vamos tratar do Instituto da Evicção. A evicção é o reconhecimento de direito de terceiro sobre a coisa objeto de transação em um respectivo contrato. Isso significa que aquele que vendeu, alienou, cedeu, não podia o ter feito, e aquele que recebeu a coisa perde em favor de terceiro, mediante uma decisão judicial ou decisão administrativa. Vamos exemplificar para poder ajudar isso aqui, né? Clarear essa situação. Bom, imagine o seguinte: você foi numa concessionária e comprou um respectivo veículo. Está na posse daquele veículo, já pagou o preço pelo aquele veículo, mas, né, ao parar em uma blitz, descobre que aquele veículo, na verdade, ele foi objeto de um furto. E, logo na sequência, teve ali a sua documentação, o seu chassi regravado. E aquele carro, então, ele é apreendido para ser entregue ao seu dono original. Percebam que, nessa situação, estamos diante do Instituto da Evicção. A decisão administrativa proferida por uma autoridade policial, né, de apreender o carro que foi objeto de um furto, por exemplo, e o entrega ao seu legítimo dono, um terceiro estranho à transação realizada entre concessionária e adquirente, torna aquele instituto da evicção por uma decisão administrativa. Aqui nós vamos ter os seguintes personagens, tá? Teremos o terceiro, chamado de evictor, vencedor dessa relação. Nós vamos ter o adquirente, que é o evicto, o vencido, aquele que perdeu o bem em favor do terceiro, e nós vamos ter o alienante, que vai suportar os ônus do direito regressivo do evicto, o vencido, né, que poderá cobrar dele o valor pago. Muitas das vezes, igual nesses exemplos dados, a restituição do valor ela pode ser contemplada. Muitas vezes a concessionária também não sabia do histórico deste veículo. Ou podemos estar diante, né, de outros crimes, como estelionato, né? E, infelizmente, nestes casos, o prejuízo é suportado pelo evicto. Vemos também muito presente o Instituto da Evicção nas decisões judiciais proferidas em embargos de terceiro. Vamos imaginar, por exemplo, eu comprei um imóvel de fulano. Acontece que eu não transferi esse imóvel para o meu nome, mas eu fiz ali, né, um contrato de compra e venda, né, isso lá atrás, lá naquela época, com firma reconhecida em cartório, fiz o pagamento do preço, tudo certinho. Só que eu não consegui, né, muitas vezes por displicência, negligência, ou até mesmo questões econômicas, não realizei a transferência deste imóvel para o meu nome. E aquele que me vendeu
lá na frente, posteriormente, contraiu uma dívida, não pagou, foi executado, e no momento em que o juízo vai buscar por bens, encontra o apartamento que eu adquiri, mas que ainda permanece no nome do alienante. E determina, então, uma constrição judicial, uma penhora. Repare, eu tenho os mesmos personagens. O alienante, eu, o evicto, e o terceiro que está cobrando a dívida do alienante, evictor. Está vendo? Nessa situação, eu tenho que os embargos de terceiro são um instrumento ali que vão determinar a existência da evicção. Eu vou ingressar com a ação e demonstrar para o juízo que eu terceiro a esta relação entre alienante e evicto, sou terceiro dessa relação, lembra, relação processual, o evicto está cobrando uma dívida do alienante, vai penhorar um imóvel, encontra o meu imóvel, que ainda está em nome do alienante, e registra a penhora. Minha defesa, embargos de terceiro, entrei com os embargos de terceiro, provei para o juiz a anterioridade da transação feita comigo, a anterioridade da minha posse sobre aquela coisa, e o juízo, reconhecendo o meu direito sobre a coisa, libera a respectiva constrição judicial. Essa situação traduz para nós o exemplo de uma evicção por decisão judicial. Compreendido? Muito bem, pessoal. A evicção, ela é um instituto presente em todos os tipos de contrato. Mas elas podem ser objeto de transação pelas partes. Isso significa que a evicção, ela pode ser expressa no contrato ou de forma tácita, incidente pela presunção da norma, mas eu posso, no contrato, reforçar o instituto da evicção, diminuir ou até mesmo excluir a responsabilidade pela evicção. Não obstante, a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto, né, aquele que perdeu a coisa, a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se sabia do risco da evicção, mas não assumiu aquele risco contra a evicção, né? Vamos supor ali que, olha, eu fui comunicado previamente que o indivíduo tinha um problema com o terceiro, que isso poderia, muitas vezes, no futuro, ensejar reprimendas, né, ou ensejar direitos sobre a coisa. Mas eu não assumi esta responsabilidade. Neste caso, teria eu direito a receber a restituição. Muito bem? O artigo 450 do Código Civil traz algumas disposições muito interessantes acerca do Instituto da Evicção, que vale para nós a pena relembrar. Salvo estipulação em sentido contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço e das quantias que ele pagou, a indenização dos frutos
que tiver sido obrigado a restituir. A indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, as custas judiciais e honorários de advogado por ele constituído. O preço, seja a evicção total ou parcial, será do valor da coisa na época em que a evicção ocorreu, e não na época da transação, proporcional ao desfalque sofrido no caso de uma evicção parcial. Então, são essas as considerações que gostaríamos de tecer aqui a respeito do Instituto da Evicção. Muito obrigado, pessoal.